passou, nós celebramos o Dia dos Pais. Para alguns foi uma data especial, cercada de mimos, presentes, abraços, mas para outros foi uma data sem importância, fria e solitária. O que define isto é a experiência de cada um como pai ou com o seu pai. E as experiências são bem diferentes umas das outras. O pai é uma figura daquelas que nem sempre traz boas lembranças. Há casos em que ele é desconhecido, ou seja, há pessoas que não sabem quem é o seu pai. Outros casos, o pai é muito ausente, ele não está no dia a dia acompanhando a vida familiar. E há casos em que o pai é agressivo, violento e outras coisas mais. Por isso, em alguns contextos, é preciso até cuidado para se referir a Deus como Pai. Pois ao invés de aproximar as pessoas de Deus, este termo pode afastar algumas pessoas de Deus. Quem teve uma experiência ou tem uma experiência ruim com o seu pai, pode ter um pouco de dificuldade em se relacionar a Deus nessa perspectiva. Claro que com o tempo o Espírito Santo vai transformando também essa realidade, mas o impacto inicial pode ser muito grande. Por isso é preciso ter uma certa sensibilidade quanto a isso e perceber se há pessoas que possuem alguma dificuldade, algum trauma relacionado a isso. Portanto, a mensagem de hoje ela é para os homens. Ou melhor, sobre os homens. O homem é bom em muitas coisas. Ele é bom no futebol, é bom na engenharia, na matemática, é bom com ferramentas, automóveis, máquinas e uma infinidade de outras coisas que são importantes e necessárias para a vida. Mas o homem tem deixado a desejar em muitas outras, especialmente na área dos relacionamentos. Não estou aqui generalizando, obviamente, existem muitos homens que sabem muito bem se relacionar, mas pelas feridas que nós percebemos na sociedade, deixadas pelo homem, nós podemos concluir que ele tem deixado a desejar em muitas áreas. O homem tem falhado com os seus amigos, tem falhado com sua esposa, com os filhos e tem falhado também com Deus. Claro que não tem como ser bom em tudo, e alguns talvez até vão usar isso como justificativa, mas precisamos cuidado para não ser ruins em algumas coisas que são importantíssimas. Talvez alguns homens irão discordar, mas a história tem mostrado que é preferível e menos desastroso para a sociedade cometer fiasco no futebol do que na família. Aquele 7-1 da Alemanha em cima do Brasil na Copa do Mundo de 2014, que inclusive foi aqui no Brasil, doeu até em mim, que não acompanhei muito da Copa e não sou fã de futebol, mas para a sociedade ele foi menos desastroso do que um marido que não respeita a sua esposa ou um pai que não se importa e não educa seus filhos. Tem muito homem que ainda hoje não conseguiu aceitar, não consegue lidar bem com aquela derrota, mas faz coisa bem pior dentro da própria casa. As consequências de um marido ruim ou de um pai ruim deixam marcas profundas na vida daqueles que o cercam e, consequentemente, na sociedade. Há muitas esposas traumatizadas com o seu relacionamento conjugal e há muitos filhos traumatizados na sua relação com o seu pai. E não é apenas aqueles que estão mais próximos, mas a sociedade acaba sendo afetada de modo geral com essa falha e essa dificuldade de homens de se comportarem como homens. A ausência de um pai em casa aumenta, por exemplo, o fator de risco para que os jovens cometam atos infracionais.
Um levantamento feito no Centro Socioeducativo em Belo Horizonte apontou que 45% dos jovens que ali estão foram abandonados pelos seus pais quando ainda eram crianças. E se formos investigar os demais, vamos perceber que ou o pai não estava muito presente ou ele não se envolvia na educação dos filhos, na orientação dos filhos. E com essa ausência do homem, do pai, acaba sobrando para a mãe, que além das suas coisas do dia a dia, ainda precisa também se envolver mais no sustento da casa. Isso os filhos vão ficando sozinhos, vão ficando à mercê da televisão ou das ruas, onde o que aprendem não é tão construtivo para a sua vida e para a sociedade. E este dado, ele reflete a realidade dos 28 centros socioeducativos que existem no estado de Minas Gerais e certamente nas dezenas e centenas de outros que existem pelo Brasil afora. Ou seja, está faltando o homem na casa, está faltando o homem no pedaço. E os que estão na casa ainda estão falhando em sua tarefa, em sua função, em sua responsabilidade, em seu compromisso. A função do homem não é apenas fazer o filho, não é isto que lhe confere a paternidade. E também não é o que muitos pensam, a tarefa do homem ser o provedor do lar, ou prover um teto sobre a cabeça de sua família. A tarefa, a função do homem vai muito além disso. Vejam a orientação que o apóstolo Paulo faz aos homens de Corinto. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Paulo tem um contexto mais amplo em mente, ele está pensando na tarefa como um todo dos homens, mas certamente nesse contexto está presente a casa, a família e os filhos. Homens, estejam vigilantes, diz ele. Fiquem atentos ao que está acontecendo à sua volta, na sua casa, com os seus descendentes. Não deixe tudo para a esposa, não deixe os filhos órfãos de orientação paterna. Há homens que reclamam de serem os últimos a saber das coisas que acontecem na sua casa, na sua família, mas não basta ser informado das coisas e com agilidade. Importa estar atento, acompanhar, vigiar e participar da vida familiar. Homens, mantenham-se firmes na fé, diz o apóstolo Paulo. Mantenham comunhão, amizade com Jesus, que é Senhor de tudo e de todos. Leiam e estudem a palavra de Deus. É ali que nós encontramos orientação para a nossa vida nas mais diferentes áreas. A Bíblia não é apenas um conjunto de escritos sobre espiritualidade, ela é um conjunto de orientações e revelações de Deus acerca da vida humana, nas questões práticas do dia a dia. É ali que nós aprendemos a ser bons homens, a sermos bons pais, bons maridos, bons cidadãos. Manter-se firme na fé também significa envolver-se na vida comunitária. Sozinhos nós temos muitas fragilidades, mas quando nós podemos nos juntar com outras pessoas, com outros irmãos e irmãs na fé, que possuem os mesmos princípios e valores, nós iremos ser enriquecidos com tudo isso. Nós podemos aprender com os demais, especialmente com os que possuem mais experiência na caminhada. Principalmente pais primeira viagem, que estão no começo da caminhada, podem muito aprender com aqueles que já têm uma caminhada maior. Isso tudo está no âmago disso que Deus sonhou, proporcionou para o seu povo. A caminhada de fé não é uma caminhada solitária, é uma caminhada conjunta de comunidade, onde há amparo mútuo e aprendizado mútuo. E também sobre a questão da paternidade,
podemos aprender sim, na medida em que nós nos relacionamos com a comunidade. Mas é preocupante ver que cada vez mais as mulheres estão se tornando maioria na igreja, e muitas delas solitárias nessa caminhada comunitária. Onde estão os homens? Não estou aqui abordando a questão do ponto de vista competitivo e nem questionando a presença das mulheres. Vocês mulheres tiveram e continuam tendo, irão continuar tendo uma importância muito grande na vida comunitária, familiar e da sociedade, mas o que eu estou questionando é a ausência dos homens. Onde estão estes? Estão apenas preocupados com o futebol, com o trabalho, com a política ou consigo próprios? Onde estão? No início do cristianismo, os homens eram protagonistas, mas hoje estão cada vez mais passivos, reclusos e calados. Não espere sua esposa ou filhos convidar você para participar dos cultos e da vida comunitária. Tome iniciativa, seja exemplo, sobretudo para os filhos. Não basta desejar que os filhos tenham essa caminhada, não basta orientá-los, eles precisam perceber isso, e o exemplo deles, em primeira instância, é a própria família, são os pais. Então, tome iniciativa e deixe uma marca na vida do teu filho, dos teus filhos. Homens, sejam fortes e corajosos, diz o apóstolo Paulo, não como aqueles caras bombados e violentos dos filmes de ação, mas como homens determinados, homens com princípios e valores bem definidos pela palavra de Deus, homens que inspiram pessoas, sobretudo os filhos, a seguirem seu exemplo. Por fim, homens, façam tudo com amor. Não é sendo machistas, grossos e estúpidos que serão homens de verdade. Isto é uma caricatura fantasiosa de pessoas inseguras tentando esconder suas fragilidades. Ser homem de verdade é ser cavalheiro, é ser respeitoso, verdadeiro, honesto, paciente, entre outras qualidades. Vivendo assim, buscando ser um homem verdadeiro dentro da sociedade, da família, para os filhos, ser um bom pai, esta é uma marca muito rica e que pode transformar também a nossa sociedade. Portanto, fazendo isso, certamente no próximo Dia dos Pais, nós teremos mais motivos para comemorar. Muitos pais terão mais alegria e satisfação em verdadeiramente celebrar essa data, e muitos filhos também terão muito mais prazer em estar com os seus pais e celebrar este dia. E que Deus te abençoe nessa tarefa e também promova as mudanças, transformações que precisam acontecer na tua vida, para a honra e glória de Deus e para o bem da sociedade e da tua família. Que Deus te abençoe e te acompanhe nessa jornada. Amém.